você vai ver que o Praia Clube tem jogo decisivo nesta quarta-feira em Belo Horizonte, mas vai contar com a volta de jogadores importantes. A gente vai falar agora de futsal. Hoje é um dia muito importante para o Praia Clube, que tem jogo decisivo pela Liga Nacional, vai jogar contra a equipe do Minas em Belo Horizonte. Aliás, teremos uma rodada importante nesta quarta-feira, o campeonato já caminhando aí para esta fase decisiva, nesta primeira etapa da competição. Depois vem a segunda fase, mas nesta fase inicial, realmente é uma etapa importantíssima. Anote aí os jogos de hoje. Às 7h30 da noite, em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, vão jogar Farroupilha e Garça. Também às 7h30 da noite, em Vitória do Espírito Santo, o time da casa recebe o Florianópolis. Em Toledo, no Paraná, às 8 da noite, jogam Toledo e Tubarão. No mesmo horário, em Cascavel, também no interior do Paraná, jogam Cascavel e Petrópolis. E em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, jogam Minas e Praia Clube. Esse jogo marcado também para as 8 da noite. Antes desta rodada, o Joinville lidera com 27 pontos, o Erechim está em segundo lugar com 24, o Carlos Barbosa é o terceiro colocado com 23 pontos, o Jaraguá está em quarto lugar com 22, o Garça é o quinto com 20, o Orlândia é o sexto colocado também com 20. Em sétimo lugar o Corinthians 19 e em oitavo o Petrópolis com 18, o Praia Clube é o nono também com 18, com 17 estão o Minas em décimo e o Farroupilha em 11º. O Toledo é o 12º com 16, o Cascavel 13º com 15, o Moarama 14º com 14 pontos, Florianópolis está em 15º com 12, Tubarão é o 16º 11 pontos, São Paulo 17º com 6, Vasco da Gama 18º com 3 e o Vitória é o lanterna com apenas 2 pontos ganhos. Se a gente analisar a classificação, Fernando, o Minas está abaixo do Praia aqui, não é? Então é um jogo também de 6 pontos. É mais um jogo de 6 pontos, né, Ronei? Joga fora de casa, não vem fazendo o seu dever de casa, a classificação já não é muito boa, então a gente acredita que, mesmo com a vitória hoje, só depende de si próprio para poder adquirir a sua classificação antecipadamente, devido a essa má tabela que ficou para o Praia Clube, mas eu acredito também que uma derrota tira o Praia dos 12 colocados. Então um jogo bastante importante, a gente faz umas contas também para saber que com em torno de 25 pontos, 24 pontos a equipe está classificada. Então esse jogo de hoje é muita importância, mas a gente acredita também que a equipe corrigindo os defeitos que tem, que consiga também desempenhar o seu grande papel, corrige esses erros de bola parada, de escanteio também que está tendo, as marcações não tem, o time não consegue corrigir essa marcação de retorno e haja visto também não consegue administrar os seus resultados, né? Então a gente acredita que o time conseguindo corrigir esse defeito aí, a gente tem tudo também para jogar de igual para igual com o Minas Tênis. Agora, Fernando, ontem você não participou do programa, mas a gente mostrou aqui o jogo do Praia na segunda-feira. Lamentavelmente o time perdeu, falhas individuais, não aconteceram mais uma vez. E aí um jogo que era importantíssimo, decisivo e que sem dúvida nenhuma pontos que farão falta a partir de agora para a equipe do Praia, não é? Já visto, a gente já vem batendo nessa tecla, o meu time já vem chamando atenção, orientando, gravando o vídeo para poder mostrar essa marcação do losango, essa marcação do quadrante, a marcação de retorno do Praia ainda é um pouco lenta, alguns jogadores ainda não estão, às vezes cansaço, mas vem tomando gol de bola parada, de escanteio, isso é um fator fundamental também. E a equipe também não consegue administrar o fator vantagem no placar. Estava vencendo o jogo por 1-0, uma marcação bastante ofensiva, a equipe adaptou muito rápido, conseguiu fazer o seu gol e depois, mesmo ganhando de 3-2, não conseguiu segurar o resultado. É muito difícil no futsal? É sim, mas se você tiver uma marcação bastante encaixada, a gente fala hoje no futsal, tipo sanfona, sabe, Rony? Se a gente conseguir que os 4 atletas que estejam em quadro estiverem numa mesma sintonia, eu acredito numa segurança de placar. A equipe vencia o jogo por 3-2 e em 1 minuto não conseguiu segurar o placar e agora fica aí nessa dependência de algumas equipes. Por enquanto não, mas uma derrota hoje, além de tirar do grupo do G12, corre o risco de ainda, porque o Praia Clube, mesmo fazendo a última rodada no sábado aqui, contra o Poker, depois ele vai dar uma paralisação de 15 dias e depois vai ter um jogo grande clássico contra o Corinthians. Mesmo depois de paralisando contra o Corinthians, o que vai acontecer? Outras equipes do sul do país, até mesmo o Corinthians, ainda tem 2 ou 3 jogos para fazer ainda. Ou seja, o Praia encerra a sua participação contra o Corinthians, mas os outros adversários não, né? Eles vão continuar jogando.
vão cumprindo aí a tabela que está atrasada para algumas, né? Algumas equipes. E a tabela mesmo é times que são competitivos pela vaga, porque a gente acredita que uns 8 equipes já estão classificadas, que é por volta de 25, 26 pontos. Agora, depois que o Pará terminar os seus jogos, vai ficar uma coisa assim a esmo, nós vamos ficar aqui torcendo. Então, não vai fazer mais nada, não né? tem como fazer mais nada. Agora, a gente não vai estar lá no sul do país para ver, acompanhar essas rodadas. A gente não acredita que isso possa acontecer. Mas no futebol, onde tem um investimento tão alto quanto está sendo esse do Praia Clube, a gente tem que ficar de olho. Então a gente acredita que seja competente, o que não está sendo aqui dentro de casa. Seja uma equipe ousada, que faça um jogo bastante competitivo, porque ganhar os 3 jogos não é difícil. A equipe do Praia é boa, bem comandada, mas precisa de alguns detalhes primordiais para poder vencer. Porque o jogo, você começar bem é uma coisa, você terminar bem é outra coisa. Então você tem que estar bem focado, bem centralizado, do começo ao fim. E eu acredito que se o Praia vencer esses 3 compromissos, ele vai classificar sem depender de ninguém. Ele vai ficar aí mais ou menos 10 dias só treinando e esperando a segunda fase. Então a gente acredita que tem tudo para vencer, mas só depende de si próprio por enquanto.